Beleza, pessoal, então, né? Boa tarde. Marcelo, professor de Geografia, Elisa, professora de História. Acho que cabe a gente se apresentar, né, também, considerando que o vídeo vai ficar na internet, todo mundo vai acessar em algum momento e talvez tenha uma abrangência maior do que o Instituto. Então, meu nome é Marcos, né, professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas. Nós pensamos em um formato que fosse possível debater um pouco da conjuntura, tendo em vista os olhares das diferentes disciplinas, né? Então, essa é a proposta do vídeo. Tende a ser um primeiro esforço de uma série, né? A gente vai tentar aí calibrar isso a partir das possibilidades e tudo do que diz sobre o trabalho remoto, né? Também é tudo muito novo para a gente, mas essa é a proposta. Então, espero que a gente consiga dar conta de produzir um debate legal. Vocês querem se apresentando, então? Sim. De começo? Marcelo. Opa, sou Marcelo, professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo. E aí a gente vai bater esse papo e, à medida que a gente for conversando, de repente, o pessoal que estiver vendo o vídeo pode até colocar umas questões para a gente pensar, né, posteriormente também. Meu nome é Elisa, eu sou professora de História do Instituto Federal de Alagoas, do Campus Penedo. Eu estudo História das Doenças há algum tempo, com um recorte em História das Epidemias, o que também acho que colabora para debater esse contexto. Pois é, Elisa lançou aqui em off uma provocação e eu acho que a gente pode começar a partir dela, né? Definir um pouco do que é a cidadania e iniciar o nosso debate a partir dessa reflexão. De um ponto de vista sociológico, eu acho que o primeiro teórico que tentou consolidar o conceito de cidadania é o Marshall, né? O inglês, Thomas Marshall. Ele define cidadania a partir de uma junção complexa entre três esferas do direito, digamos assim, né? Ele vai pensar, então, a cidadania como um conceito. Dificilmente você vai encontrar essa cidadania tal qual ele define, mas essa definição abre espaço para a gente pensar em que medida a vida real se aproxima ou não do que ele diz. Então, cidadania para ele seria aí a junção dos chamados direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Na verdade, a ordem são os direitos, primeiro, a aquisição dos direitos civis, a aquisição dos direitos políticos e dos direitos sociais. Quando define isso, na real, o Marshall está olhando para o contexto inglês, né? A partir do processo de constituição das lutas por cidadania na Inglaterra, ele percebe que, no primeiro momento, os cidadãos ingleses conseguiram conquistar aquilo que são chamados direitos civis, os direitos às liberdades fundamentais, né? O direito a se constituir enquanto pessoa. Pessoa no sentido jurídico, né? Pessoa é aquele portador de direitos e deveres, de direitos, sobretudo, sobre o seu corpo. Então, a partir desse momento, o indivíduo passa a ser concebido aí como pessoa no sentido jurídico. Adquirido esse tipo de direito, a gente abriria um espaço aí para uma nova esfera de conquista, que seriam chamados direitos políticos, que são constituídos de um ponto de vista muito simples para nós aqui, naquele chamado direito de votar e ser votado, diria assim. A participação política a partir de movimentos sociais e outras esferas de participação, como organizações não governamentais, pensando em dias de hoje, mas, sobretudo, a ideia de que a democracia se define pela radicalidade da possibilidade de que qualquer pessoa possa ser eleita. Agora, estou até citando um filósofo, né, o Rancière, que tem um livro chamado O Ódio à Democracia. Inclusive, é isso que ele diz que traz o ódio à democracia, né? A possibilidade de que, nesse regime, qualquer pessoa possa ser eleita e tenha o direito ao voto, né? Só posteriormente, dentro dessa reflexão do Marshall, você tem a constituição dos chamados direitos sociais, que são, sobretudo, os direitos à redistribuição da riqueza produzida nos estados capitalistas. Ele está olhando para esse horizonte. Então, quais seriam os direitos sociais? Seriam os direitos a acesso a questões como saúde, educação, direito a uma remuneração básica, uma remuneração mínima, direito à qualidade de vida, dentre outras coisas, né? Esses seriam chamados direitos sociais. Se a gente fosse pensar num tipo ideal de cidadania plena, então, para um teórico como Marshall, seria pensar
na junção complexa desses três tipos de direitos. O processo de história no Brasil conduz a uma recomposição diferente dessa cronologia, mas isso a gente pode ir discutindo aqui no decorrer do debate. O que fica para a gente aqui como uma questão, independente de como, nesse primeiro momento, de como esses direitos estão conquistados no Brasil, é pensar a saúde como um direito social. Então, eu acho que, a partir disso, a gente pode dialogar. Será mesmo que a saúde se constitui como um direito social ou ela é um bem que pode ser adquirido? O que é que vocês acham? Na verdade, antes de entrar nessa questão mais específica, eu queria lançar uma pergunta que é se dentro dos direitos sociais ou se na discussão da cidadania faz sentido a gente hierarquizar esses direitos, principalmente se a gente entende direito como uma questão de sobrevivência e de construção de condições de vida. Então, como que a teoria... Você falou dessa diferença entre os direitos civis, políticos e sociais, mas aí eu estou pensando... Nisso você já colocou uma espécie de uma hierarquia cronológica, mas pensando nos direitos sociais, como esses direitos posteriores e ligados à sobrevivência, queria só lançar essa provocação, se faz sentido hierarquizar esses direitos. Uhum. Não faz, sobretudo, porque no Brasil o processo é inverso, né? Esse é o grande debate, quer dizer, o Brasil passou por processos de duas grandes ditaduras, a ditadura do Vargas e a ditadura militar, o golpe propriamente dito, de 64, e a gente sabe que dentro dessa história do Brasil, os direitos civis são uma conquista muito recente, né? O Brasil entrou no processo de aquisição de direitos, dizem aí os historiadores, inclusive como Zé Murilo de Carvalho, pela onda dos direitos sociais, a partir do Vargas, e isso inclusive teria, entre aspas, aí, né? Entre aspas não, perdão, tentando citar o Zé Murilo de alguma forma, dado a percepção de que muitas vezes os direitos não são produtos de conquista, mas muito mais paridos aí pelo Estado. Então, essa hierarquia não faz o menor sentido, de fato. E aí, pensando assim, na sua pergunta anterior, na saúde como um direito social, também se a gente coloca isso no ponto de vista da história, a saúde vira um direito no Brasil na Constituição atual, que é a Constituição de 88, e na formulação dela, ou a inserção dela como um direito, vem também de um histórico de debate, desde os anos 70, com a reforma sanitária, depois com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que incluiu um debate de vários sanitaristas para brigar pela inserção desse direito. Quando a Constituição de 88 vai ser elaborada, e na formulação do texto constitucional a saúde é colocada como um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, na verdade, essa é a máxima que vai nortear a implementação do nosso Sistema Único de Saúde, que tem peculiaridades se a gente compara com outros sistemas do mundo, não só por ser público, mas ter uma possibilidade de centralização e descentralização para diversas áreas da saúde. Mas aí, por essa formulação da criação do SUS e do estabelecimento da saúde como um direito, eu queria pensar com vocês esse outro lado, né, como um dever do Estado. Então, como é que a gente também, num momento de crise, como é que a gente pode reivindicar ou pensar esse direito da perspectiva do dever do Estado e como que a noção contemporânea de Estado e como o papel atual do Estado brasileiro dialoga com essa noção de direito à saúde. Só um breve comentário, né? Tentando acompanhar o raciocínio, que dentro da economia, né, tem uma discussão já clássica que está sendo retomada hoje entre liberais e keynesianos, né, como opostos, aparentemente opostos. E essa discussão ela tem relação com o que vocês estão falando, né? Como se o Estado ele tivesse de um lado e o mercado estivesse do outro.
E aí a defesa dos economistas neoliberais é que o Estado, aquela máxima do Estado mínimo, né, entre aspas, e ao mesmo tempo você tem aquela discussão da escola cepalina, de Celso Furtado, do Estado desenvolvimentista e etc., do Estado ativo na economia. Mas o interessante é que isso é no aparente, né? Essa separação entre lógica de mercado e Estado é no aparente. No fundo, você tem uma unidade entre lógica de mercado e Estado, no qual hoje, até bem pouco tempo, né, antes dessa pandemia, se defendia abertamente que o Estado não deveria interferir na economia, que não deveria, inclusive, ser responsável por serviços básicos, né? Chegou a esse ponto. Entre eles, a saúde, né? E aí, entrando nessa questão que vocês estão colocando. Só para poder situar um pouco, porque dentro do ponto de vista econômico, né, que hoje está todo mundo falando de Keynes como se fosse algo novo, mas que essa discussão ela vem do século XX, né, algo que parecia ser esquecido por conta dessa hegemonia neoliberal, ultra neoliberal que hoje se tem, né? Eu acho que nesse aspecto, um ponto interessante da gente pensar coletivamente é o próprio papel do Estado. Então, se a gente tem um Estado comprometido com a lógica de mercado, aí eu volto do ponto de vista histórico a dimensão do Estado como um contrato social lá da Revolução Francesa, em que a população, simplificando, a população transfere ao governante o poder em troca da garantia de alguns direitos fundamentais. Então, se, de alguma forma, o neoliberalismo, principalmente, destrói essa própria lógica do Estado, então o Estado ele vira o quê e como que se dá essa relação Estado, população, direitos num contexto de crise em que o Estado está comprometido com a lógica de mercado. Pois é. Cabe até a pergunta, ainda faria sentido falar de cidadania e se faz sentido o que é cidadania exatamente no contexto onde o Estado se quer, ou o mercado quer que o papel do Estado seja reduzido a basicamente nada, né? Essa relação se coloca de uma maneira bem tensa, sobretudo porque a gente tem visto isso, uma tendência chamada agora, esqueço o nome da escola, a escola de Chicago é outra escola, a escola do nosso ministro da Economia. Sei não. Chicago Boys, né? Isso aí você corta. Não, que Chicago Boys, mas enfim. Escola... Não esqueça não que isso é importante. Vamos tentar lembrar. De Pinochet? Merda. Eu não sei, eu não sou boa em saber o nome dessas escolas, não. A Pera que está aí digitando, joga no Google. Estou sem o computador. Mas, enfim, essa tendência, o chamado... Como é que a gente consegue voltar sem ficar, Elisa? Eu tenho que dar uma parada. Não dá para consegue. A tendência que eu localizo, sobretudo no chamado anarcocapitalismo. Essa é a tendência mais radical das tendências pós-liberais, digamos assim, né? A ideia de que os direitos devem estar restritos, sobretudo a ideia do direito à liberdade, e ponto. O indivíduo deve ser livre e a vida é isso, né? É uma selva onde indivíduos livres competirão em pé de igualdade entre si e que vença o melhor. Essa é a tendência que nos faz pensar qual cidadania, então, a qual cidadania. Liberdade, né? Pode crer. Entende? Só um adendo. É a escola austríaca, que você estava querendo lembrar? Não. Não, ela é norte-americana. A austríaca puxa também tendências ultraliberais, mas é justamente a escola do Paulo Guedes mesmo.
Mas, enfim, eu vou lembrar dela em algum momento, o nome. Mas eu acho que justamente o perigo do que a gente vive agora, em uma situação de crise como essa, evidencia com mais força esses perigos, é como você abrir mão da ideia de direito de cidadania em prol de uma lógica de mercado e de lucro. Na prática, é uma lógica assassina, né? Porque, na verdade, acho que a gente mergulha numa série de abstrações, assim, até falando aqui de conceitos, Estado, mercado, e na prática a gente está realmente falando de uma política de Estado que escolhe abrir mão da vida das pessoas, e aí não só nesse momento, né? A política neoliberal, no sentido amplo, ela faz isso, né? Quando ela desonera o Estado dos direitos, de modo geral, ela está contribuindo para a morte das pessoas, muitas vezes está efetivamente matando as pessoas, e nesse momento isso fica mais imediato e mais crítico, né? Como você diz que vai salvar essa abstração chamada economia, chantageando os cidadãos numa lógica que é quase como, não, você não precisa parar de respirar porque você tem que comer. E as duas coisas são necessárias à sobrevivência. Então, não dá para jogar com essa moeda de chantagem em cima das pessoas, né? De fato, ao meu entender, a pandemia ela conseguiu revelar tensões que já existiam anteriormente, né? Ela só deixou isso de uma forma mais nítida, intensificando, inclusive, os processos. Uma coisa interessante é que há um discurso de que a pandemia gerou a crise, e não é. A crise econômica ela já estava sendo intensificada antes. Tinha um problema aí da guerra comercial, a geopolítica estava intensa, a economia dos Estados Unidos estava caindo, estava entrando já num processo de queda. Tem a disputa entre a Arábia Saudita e Rússia sobre o preço do petróleo. Então, tinha uma série de coisas indicando que a crise estava se intensificando. E o discurso hoje é como se não existisse nada, como se tudo estivesse na normalidade, como se tudo estivesse caminhando bem, e não estava. E aí, em meio à pandemia, a gente entra numa intensificação de tudo, né? Inclusive das questões que a gente está colocando aqui, dos direitos, do papel do Estado, o que é que o Estado, mesmo sendo funcional, ele é capaz de prover uma condição básica de existência ou não. São escolhas políticas, né? São opções. E depois a gente vai ver por que são opções. Talvez pela primeira vez aí, depois da redemocratização, você tem uma conjuntura empírica, talvez, agora a Elisa pode me ajudar melhor com isso, aí, por ser historiadora, mas você tem uma conjuntura que leva os cidadãos a pensar de uma maneira generalizada qual é, de fato, o papel do Estado na gerência da sua vida, tanto no plano da saúde, mas como da sua subsistência propriamente. Porque hoje você já encontra aí difundido nos lugares a ideia de que o Estado deve pagar uma bolsa para que as pessoas não saiam para produzir. Então, não se trata só agora da assistência à saúde, que não é pouca coisa, já é muito. Mas, pela primeira vez, eu ouço pelas ruas, eu escuto nas reportagens as pessoas demandando que o Estado tenha uma intervenção como provedor no momento em que elas já não podem se prover. Então, esse nível de tensão, eu acho ele muito curioso, assim. Muito curioso, principalmente quando a gente acaba de sair de um processo eleitoral, vão fazer 2 anos, onde se elegeu um candidato que claramente se opunha a isso tudo, né? E ele se elegeu com votos da população. Eu não sei se pela primeira vez, depois da redemocratização, eu estava tentando puxar pela memória, aí não sei se concordo com falta de memória nesse momento. Eu acho que também isso é interessante da gente observar do ponto de vista da nossa história, como você pontuou antes, até pela relação comum que se tem do Estado, né? Isso dos direitos terem sido implementados muitas vezes de forma controversa, fruto de luta e mobilização social, mas muitas vezes incorporados
pelo Estado de forma a parecer uma benesse, né? E como que a gente também tem um histórico de uma relação tensa entre população e Estado, né? Não só por esses 2 momentos de ditadura que você citou, mas outros momentos até anteriores em que o papel do Estado, a relação do Estado com a população sempre foi muito violenta, né? O Estado como aquele que reprime e não como aquele que garante direitos, digamos assim. E acho que isso, para mim, se torna uma questão para pensar nesse momento, não só por essa ideia, né, que você mencionou, de estar circulando nas ruas, um pouco a ideia de que nesse momento de crise o Estado precisa ter esse papel, mas pelas experiências anteriores, mais a médio e longo prazo de repressão, ou pela experiência anterior também de governos com o papel do Estado também mais forte, apesar desse de agora ter sido eleito justamente com a promessa contrária, a gente também veio de alguns anos de governo com um pouco mais, ainda que ínfimo, de investimento social nesse sentido. Então, talvez colabore para uma internalização dessa ideia, por mais que a prática possa estar distante, não sei. Então, você pega a Marcela e você não é otimista, então, Marcela? É porque eu estou com esse otimismo, olha só. É uma coisa que não é nem muito minha, mas, mas ele está aí. Um otimismo de que desse processo tenso, dessa explicitação de tensões que já estavam na sociedade, sai uma demanda populacional assim, por um Estado provedor e não um Estado ultraliberal. Isso não tem essa... Não, mas eu estou otimista também. Sei que você jogou para o Marcelo, mas eu não vou devolver a palavra a não. Mas a minha fala não é no sentido um pouco otimista, não. Eu só acho que essas mudanças, principalmente quando são mudanças de mentalidade, elas são mais lentas. Mas pode ser um raciocínio meio equivocado, mas também pensando como que essa pandemia nos trouxe algumas dimensões com um pouco mais de proximidade das políticas de Estado de outros países, e aí eu acho que o Marcelo vai poder complementar, por isso que eu tomei a fala antes dele. Então, quando a gente vê cotidianamente no jornal o que o governo da Itália fez, da Alemanha, da Espanha, de alguns outros países em que essa presença do Estado de alguma forma é mais forte, isso também se aproxima, né? Aí acho que o Marcelo pode complementar. Não, assim, a gente está conversando assim a partir das leituras, do que nos chega, né? Eu tenho tentado acompanhar as leituras geopolíticas, sobretudo, né, no mundo, tanto do que vem da Ásia até da grande mídia, né, que a gente conhece. E assim, a disputa maior, acho que é essa. O que vai acontecer depois? Tem essa possibilidade, de fato, da gente construir novas relações, da gente construir, a partir dessas demandas, se tiver uma força capaz de pressionar, de disputar, de questionar e constranger essa política de austeridade, né? Está em disputa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com preocupação uma crise que o Estado, até o Estado dos Estados Unidos, ele não consegue lidar com o resgate das empresas, dos bancos. Não tem dinheiro. O Estado está comprando as dívidas com capital fictício. Não tem resgate. Não tem como pagar. E eles vão emitir moeda, vai ter superinflação, eles vão gerar papel podre, eles vão criar uma bolha financeira ainda maior. E a minha preocupação é que, diante dessa crise, as forças mais autoritárias elas tenham esse controle, inclusive adiando eleições, como o Trump já apontou, e aqui no Brasil se apontou também essa possibilidade. Então, a gente vai ter que aguardar, né?
para ver o que é que vai acontecer, mas não é deixando de ser otimista, não. A gente tem que de fato construir se abrir, né, de possibilidade, né? É sempre uma construção. E o interessante é que quem tem capitaneado, eu não diria a construção nesse sentido que a gente conversa, mas quem tem capitaneado a discussão de algum tipo de cidadania que não é essa defendida pelo atual governo tem sido a direita, né? Assim, demandado que o Estado seja salvaguarde direitos sociais. É uma direita liberal, né? Como a gente vive uma lógica entre o conservadorismo extremo e a direita liberal, então parece que um outro setor da direita vai ter um pouco mais de bom senso, né? É interessante, é interessante. Pois mas é, e curioso. Desculpa. Mas também perigoso. Também é perigoso, né? A impressão que eu tenho vendo daqui é qual direita vai nos governar. E aí, claramente, tomando a posição favorável. Eu acho que a direita liberal faz um desserviço no mundo inteiro. Ela teve um papel revolucionário em algum momento, como a burguesia teve na progressão do capitalismo, mas ela já não representa o horizonte político com o qual eu me identifico, né? Então, é uma questão de valor aqui mesmo. É tenso, para mim é tenso, quer dizer, para nós é tenso, né? Mas aí, Marcelo, eu queria ouvir um pouco essa análise que você tem juntado aí sobre como financiar. É possível financiar um Estado provedor? Não é possível? Se fala muito que não é possível, que não tem dinheiro, e aí? O que você tem a dizer? Em 2008, a China entrou com investimentos pesados, né? comprando matéria-prima, commodities, construindo meio mundo de cidade. E ela teve uma capacidade de aumentar a produção, de aumentar o PIB, coisa que hoje fala-se, né, que não é capaz. Não tem mais um plano Marshall dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem se salvar. Imagine entrar na Europa, né? Então, as válvulas de escape que durante o século XX até década passada a gente tinha, a única talvez sobrevida seja uma bolha financeira ainda maior, talvez. E é uma rua sem saída, né? Alguma coisa vai acontecer, porque se você financiar dívidas que não vão ser pagas, lá na frente. Aí o papel do Estado é interessante, né? Porque o Estado que ele está sendo, até os empresários brasileiros estão falando que são neo-keynesianos agora, né? Keynesianismo ele volta como se fosse a novidade, né? Porque o Estado ele é funcional ao mercado, à economia, quando se é preciso. Mas, pensando se o Estado é capaz ou não, eu penso que hoje ele não é tão capaz como ele já foi para sustentar a economia como ela estava sendo gerida, né? Agora, o que vai acontecer, eu tenho que aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Se o aplicativo não encerrar os nossos 40 minutos, eu queria puxar para um ponto que eu acho que é importante nessa discussão de Estado e força, que é uma questão que, assim, as epidemias historicamente evocam a coisa da metáfora militar. Então, é muito comum em diversos momentos da história, principalmente depois do surgimento da microbiologia, em que um organismo pode ser identificado como agente causador de uma doença. Então, isso fez e faz com que as sociedades identifiquem um culpado e incorporem diversas metáforas militares para combater esse inimigo com o uso da força. E aí eu acho que nesse momento de crise política, social, econômica que a gente já vive, o agravamento dessa crise por uma pandemia, e aí principalmente no nosso contexto de discursos autoritaristas crescendo,
isso traz perigos imensos, porque, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, que está sendo aplaudido como uma pessoa que está tomando atitudes positivas, mas que são medidas totalmente coercitivas. Então, como que é perigoso também a gente confundir resposta pública com coerção social, porque aí, nesse contexto que é necessário agir rápido, a ação autoritária ela também ganha um grande apoio popular, e eu tenho visto, sei lá, pessoas inimagináveis defendendo medidas autoritárias, e como que é perigoso que num contexto de crise e de exceção causado pela epidemia se tome medidas autoritárias que depois podem ser retomadas ou não suspensas, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente pensar no nosso contexto de agora também. Interessante tu falar isso. Num outro bate-papo, numa live com o colega filósofo, professor Leonardo Oliveira, ele mencionava como na China vem sendo utilizado aí mecanismos tecnológicos de controle e identificação de populações, como drones, etc., e que isso tem sido um laboratório, um experimento para uma ação intervencionista que vai pulverizando as formas de controle, né? Análise de informação a partir das interações por via celular, etc. Exatamente. E a própria coisa do controle do deslocamento, que agora parece a grande alternativa para conter a doença, é você proibir as pessoas de viajar. E aí, como que você pode estabelecer mecanismos de controle dessas viagens agora que depois vão ter consequências drásticas, né? Tipo assim, e aí isso entra também numa discussão de direito que vai dialogar com a lógica liberal por conta do direito individual, de privacidade e tal, mas que no fim também pode identificar inimigos coletivos, né? Com que essas estratégias elas atacam a mobilização ou as possibilidades de mobilização das populações de diversas maneiras, né? Perfeito, é isso. É isso. O perigo é esse, né? Eu acho que o perigo que se abre é exatamente esse tipo de gerenciamento da vida, de controle da vida. É quase uma distopia, né? Diante de tanta tecnologia que a gente produziu. E a tecnologia ela é uma ferramenta muito interessante, mas, ao mesmo tempo, o uso político da tecnologia ela pode ser perigosa. E nessa lógica... Desculpa, Marcelo, te cortar. Nessa lógica da metáfora militar também, acho que tem um grande perigo que é se você elege um inimigo agora, que pode ser uma doença nesse momento, acho que tudo é justificável para combater esse inimigo, você cria um aparato de combate que pode ser usado para combater qualquer outro inimigo. Então, isso também é extremamente perigoso, né? Pois é. Desculpe. Não, só um comentário, diga. Vou cortar os dois de novo. Fale, Marcelo, só foi uma exclamação. Inclusive, eu ia jogar agora para você, como sociólogo, pensar diante disso, né, fechamento de fronteiras, de possibilidades de forças mais autoritárias terem todo o que Elisa falou, né, terem essa política de controle, etc. Como pensar, por exemplo, o nacionalismo, a xenofobia, né, diante disso, né, do fechamento de fronteiras, do lidar com o outro, então, até uma questão cultural, né? Acho que vai vir com força, não? Pois é, a pandemia, quando a gente começou a falar sobre ela, eu fiquei sempre com um resíduo de tentar imaginar, um resíduo mental aí, tentar imaginar que tipo de humano e de solidariedade social a gente produziria no final disso. Aí meu lado não muito otimista assim, não se agrada tanto com a ideia de que a nossa solidariedade, nossa percepção do outro está melhorando. O que eu tenho visto até aqui são solidariedades de classe até agora, entende? Assim, existe minimamente algum nível de solidariedade entre grupos e classes sociais, e ela
se vai se manter durante esse processo. Mas esse medo do outro diferente, ele eu acho que tende a se radicalizar, sem sombra de dúvidas. E quando vocês falam de mecanismos de... Aqui eu estou trabalhando agora com futurologia, né? Sociologia é péssima com análise de conjuntura, como fazem os cientistas políticos. Agora, pegando os conceitos e tentando imaginar um pouco como se daria esse movimento de reação a um processo de uma política mais austera, de gestão da vida. As pessoas tendem a se fechar, né? As pessoas tendem a competir, tendem a querer sistemas de hierarquização de valores, ainda mais, né? De diferenciações. Quando você diz vá à rua, olha só que interessante isso. Vamos saindo do fica em casa e vá para a rua, a fala do nosso excelentíssimo presidente. É claro que vai à rua quem já tem uma urgência fundamental, que é a necessidade de comer e etc. Né? Quem é classe média como eu e você, fica em casa, não vai para a rua. Ou se vai à rua, vai isolado, de uma maneira que isso não comprometa a minha integridade física. Então, você tem populações que já são fragilizadas indo às ruas com base ou na urgência da fome mesmo, a necessidade de comer, ou pela fala de um presidente, elas serão vetoras dessa pandemia, serão vetoras preferencial, porque estão se expondo muito mais, pegando ônibus lotados, e fatalmente elas serão objeto dessas medidas aí de segregação socioespacial ajudadas pela tecnologia. Então, o cenário de fato, aí muito tenso. Porque é muito mais simples, entre aspas, né? Você cercar um bairro como o meu bairro de origem, a Sussuarana, em Salvador. Né? Você cerca ali de polícia, quer dizer, não altera muito o cotidiano das pessoas, no sentido de ser um bairro altamente policiado, e vai ser demandado por essa classe média que isso seja feito. Né? É claro, eu peguei o carro, como vocês sabem, né? Eu peguei o carro algumas vezes durante essa pandemia e andei nas ruas e tal. E a percepção que você tem de como isso se articula nos diferentes bairros é muito nítida. Você passa no bairro de classe média e, de fato, você tem um esvaziamento. Você vai na periferia... A prefeitura estava passando para dizer não saiam de casa. Que é tanto... E você vai na periferia, eu fui aqui em Aracaju, no bairro industrial, e as pessoas estavam na rua, entendeu? Vendendo peixe, vendendo tapioca. Só não via a vendedora de mangaba, porque a tia que bota a cesta na... Então, eu acho assim, que tende a haver, sempre nesses movimentos de pressão, um recrudescimento de sentimentos xenofóbicos, de sentimentos mais arraigados de solidariedade de classe, de tensões de ordem racial, de tensões de ordem de gênero. Quer dizer, esses momentos se intensificam não só o que o ser humano tem de melhor. É isso que eu quero. E aí, até se a gente joga para o nosso contexto local de Penedo, assim, rapidamente, quando começou o burburinho sobre a epidemia, ou a proximidade da epidemia, surgiu um boato de que chegaria um ônibus com ciganos trazendo o coronavírus. Então, como que nessas horas os preconceitos que já existem se intensificam? E como que também, sei lá, muitas vezes essas próprias medidas de coerção, elas são muito mais pautadas na lógica da coerção do que até na lógica sanitária, assim, porque eu li, por exemplo, uma medida de cordão sanitário que, do ponto de vista do impedimento da transmissão da doença, não fazia sentido nenhum, porque era fiscalizar as pessoas na entrada da cidade, pegar as pessoas com sintoma e levar para um colégio público para ficar isoladas. Esse colégio público tem condição de atender uma pessoa doente? Isso não vai só agravar a condição dela e possivelmente ela vai virar óbito se ela estiver numa escola ao invés de um hospital? E tinha assim, uns meandros de possibilitar o transporte particular que dava a entender que a vontade individual da pessoa do transporte particular vale, a demanda do trabalhador não vale. Então, como que as pessoas criam mecanismos só para alimentar a segregação social e as desigualdades mesmo que já existem? Pois é interessante esse exemplo, né? Como se faz o uso do cenário para se colocar, inclusive até notícias. Eu me preocupo muito nos fake news, né? Todo mundo está em casa usando a internet
Então, esse momento também é um momento que a gente tem que ficar bastante atento, confrontar notícias, ir atrás das fontes, porque nos chega muita coisa. E agora, então, é que vai chegar mesmo. Algo semelhante, né, com esse relato sobre os ciganos, já ocorreu do ponto de vista mundial, né, quando se falou que o vírus era chinês, né, diante da guerra comercial da China com os Estados Unidos. A Casa Branca assumiu realmente um discurso institucional de chamar o vírus como vírus chinês, lá nos documentos. É isso, né? É isso. E como que na geopolítica mundial, como você estava mencionando antes, isso tem um valor enorme, né? Quando a China se torna um grande rival econômico, a construção desse inimigo do ponto de vista simbólico e da mentalidade é importante, né? Foi importante nessa estrutura de poder. Eu queria compartilhar com vocês uma sistematização nova aí que eu vi a partir de um artigo agora do The New York Times. Cheguei até a encaminhar para vocês, acho que vocês tiveram tempo ainda de ler. E envereda muito num espaço que eu gosto, que é a religião, né? Envereda essa percepção sobre as relações interreligiosas dos membros com os seus pastores, os seus sacerdotes e a política como um todo. Eu acho que muito da vida se explica por essa via religiosa. E é curioso, esse artigo chamava a atenção para o momento em que houve uma confluência entre o corona, o discurso anticientífico, e a religião como portadora desse discurso anticientífico. E a gente viu no Brasil, como uma das portadoras, né? A gente viu no Brasil, ainda um parênteses, tem um livro chamado O Ódio na Política, da Esther Solano, uma socióloga, uma coletânea de artigos. E em um desses artigos, ela menciona que a característica desse novo conservadorismo nosso é o anarcocapitalismo, né? E uma outra característica é esse evangelismo radical, de teor anticientífico, né? Então, a gente teve recentemente aí um dos pastores dessas grandes igrejas dizendo ao povo que ninguém ia fechar a igreja dele e pronto. E assim, eu tenho passado nas ruas, como já disse a vocês, e a igreja dele está aberta. Quer dizer, está em porta meio fechada, assim, mas ela está aberta, tem fiel dentro dessa igreja. E eu não quero acreditar que isso é sem conveniência, de alguma forma, sem conivência, perdão, de alguma forma das autoridades, né? E aí você teve o popularmente dito a fome com a vontade de comer. Você tem a crise, que lembra o fim do mundo, você tem o discurso anticientífico e você tem um conjunto de indivíduos com uma disposição afetiva para acreditar nesse negacionismo todo. Então, como é que vocês estão pensando bem essa coisa? Pensando bem, é difícil. E essa carência afetiva que fomenta esse fanatismo religioso também está ligada à própria carência de direitos, né? É isso, o contexto de crise deixa as pessoas mais vulneráveis, qualquer promessa de salvação que seja depois da morte ajuda, né? Então, eu acho que nos últimos anos a gente viu e tem visto esse crescimento das igrejas evangélicas também dentro da política, um pouco por um papel que essas igrejas cumprem na periferia, que acaba sendo um papel da ausência do Estado, né? Então, como que muitas vezes essas grandes igrejas têm dinâmicas de assistência a demandas imediatas da população que o Estado ou outras propostas políticas não têm condição de ter, né? Então, eu sempre me lembro de ter discussões dentro de grupos de militância que, assim, de fato, nenhum de nós está lá dentro do presídio lidando com a população mais vulnerável, a igreja está. Então, acho que a gente entra num universo de disputa que é óbvio que não pode ser romantizado, porque essas igrejas são instituições que têm um poder econômico, que têm coisas com as quais é difícil para a gente disputar enquanto ideia, mas também sei lá,
cumprem papéis que a gente, eu vou colocar num grande bloco de esquerda, nunca esteve disposto a cumprir dentro da militância, né? Não sei se, para quem está ouvindo, né, só uma informação diante dessa conversa nossa. O pastor sul-coreano, né, é bom lembrar, teve o caso da Coreia do Sul, que ele foi responsável por cerca de 8.000 casos de coronavírus, porque ele se recusou, né, a fechar a igreja. E aí é dentro disso, né, como é perigoso às vezes a gente... Tá com homicídio, né? Pois é, ele está prestes a ser indiciado, né? Não sei se já foi, né, por Eu acho que já homicídio. foi. É isso, só para lembrar desse caso, né? Será que a gente não consegue, minha fagulha otimista, será que a gente não consegue sair também da crise com um fortalecimento do discurso científico? Porque movimento anti-vacina, tudo isso está caindo por terra empiricamente, né? Não é possível que... Mas o meu otimismo também gostaria que, junto com o fortalecimento da crença na ciência, viesse a responsabilização desse tipo de atitude, né? Como na Coreia do Sul, como outras falas que num contexto como que a gente está, são falas criminosas, sim, né? Tipo, você dizer que a fé imuniza as pessoas, que ninguém vai morrer dentro da igreja, ou que você tem que escolher entre matar 7.000 idosos e manter o comércio aberto. Essas falas são criminosas, né? E eu estava conversando essa semana, né, sobre como é uma espécie de eugenia global, né? Porque se pensou, inclusive, na Inglaterra, a possibilidade do vírus se massificar, se massificar, ganhar Na rua para terreno. corpos. Isso, Porque merecia. Como se fosse um efeito colateral, né? As mortes agora se transformaram em não uma possibilidade, mas uma necessidade, um efeito colateral para poder manter a economia funcionando. Como isso foi uma possibilidade real, só que a Inglaterra voltou atrás. Mas não quer dizer que outras pessoas pensem de forma diferente. Tem gente que ainda endossa isso, ainda busca, né? Aqui no Brasil a gente teve a ressonância, né, em discurso. Vão ser 6.000 que vão morrer, os idosos, os mais fracos. Isso é uma espécie de eugenia global, né? Exatamente, é quem merece viver, né? Acho que isso ao longo da história ganha vários conceitos, né? Tem vários nomes para dar isso: eugenia, darwinismo social, agora o conceito da moda necropolítica, biopoder. Mas é tudo uma forma de escolher quem merece ou quem não merece estar vivo, né? Pois é, e há um resgate do neomalthusianismo, né, como se o problema do mundo fosse o aumento populacional, o que não é verdade. A gente tem uma produção muito maior do que é necessário. Então isso caiu por terra. E aí eles buscam esse neomalthusianismo para tentar justificar tudo isso que a gente está falando, né? E é muito perigoso mesmo. Para os mais jovens, né, que gostam de filmes e tal, teve aquele filme não me lembro o nome, me ajudem aí, do vilão que ia matar metade dos seres no universo. É o Vingadores, que mata Vingadores. Isso, estala o dedo. Pois é, metaforicamente é isso, né? É como se você tivesse desse lado aí. É necessário, então, o extermínio para o bem do universo, da humanidade. De forma para comparar, né? O Eu pessoal acho que está só antenado. amarrando um pouco as coisas que a gente estava falando, o problema desse discurso também é que quem merece morrer é sempre o outro, né? Então, justamente, eu sou sempre o melhor, deixa eu viver e o outro que morra, né? Pois é. E uma timidez institucional de algumas instituições que poderiam dar um amparo a esse Estado de Direito, elas repercutem esse tipo de discurso como se fossem discursos de meninos. Trabalhar em casa tá isso. Helicóptero. Já passar.
Acho que é da polícia. Estava com a bandeira de Sergipe. Quer dizer, é como se fosse um menino do condomínio falando, né? E o pai dizendo, meu filho, que menino besta falando bobagem. Quer dizer, não pode, não tem como. Tem que ter uma medida dura em relação a esse tipo de condução das coisas. E as notas até então são muito tímidas, né? Você tem notas muito tímidas. Não dá para entender. De fato, eu não consigo entender isso. Não sei se é uma solidariedade, eu não sei se é um medo do colapso institucional, de implodir o sistema, mas não consigo. Mas eu acho, gente, que vale a gente encaminhar para encerrar, porque já tem cerca de 1 hora. Senão o vídeo fica muito longo. Pois não vai dar tempo, mas eu tinha até colocado como um tópico medidas institucionais que a Maria Lúcia Fatorelli ela está discutindo, né? De caráter emergencial. Não vai dar tempo, mas aí, quem sabe, a gente puxa um outro dia. Né? Só para isso. Não, só para isso não, a gente vai falar isso e outras coisas. Né? Eita, isso aqui na mão não. É a escola de Chicago mesmo, a escola do... Eu fiquei pensando, porque tem outra escola de Chicago, que é a escola de sociologia de Chicago, mas a dele não. A dele é econômica. Eu disse, Chicago Boys. É isso aí. Chicago Boys, lá de Pinochet. Ele trabalha com Pinochet há muito tempo. Não deu nem tempo de falar de cultura. Pode encerrar? E obrigada a quem estiver assistindo. Ou seja, vai desculpando aí, como diz os antigos, vai desculpando aí qualquer coisa. 1 hora a gente falando. Não sei. Vou pausar. Galera, valeu. Coloquem aí os comentários, que aí a gente pode fazer um gancho com os comentários e puxar outras pautas